Pessoal, vamos falar hoje sobre parceria entre advogados, tá joia? Então eu quero te explicar aqui 4 mecanismos que você vai aplicar na sua advocacia para os negócios de parceria entre você e o advogado parceiro, tá joia? Muitas vezes essa relação de parceria é um escape, é uma estratégia, é uma jogada para aumentar a receita do advogado, né? Então é uma grande estratégia para aumentar a renda, para aumentar os honorários. A parceria, ela é ótima e ela é muito bem-vinda entre os advogados. O grande problema é que muitas vezes essa parceria se torna um pesadelo. Ela se torna um infortúnio, um problema e acaba tirando o sono de uma das partes. Mas por que isso acontece? Porque não é aplicado estratégia, não é aplicado mecanismo nenhum para regulamentar e trazer saúde para essa relação entre os advogados. Então essa é a minha missão e esse é o meu objetivo nesse vídeo, tá? Trazer saúde e paz para os seus relacionamentos de negócio entre você, advogado, e o seu parceiro, seja ele advogado ou qualquer outro tipo que seja de parceria dentro aí, respeitando aí o código de ética da OAB. Tá joia? Tá joia? Então vamos lá, pessoal. São 4 mecanismos que eu quero apresentar para vocês. O primeiro, o mecanismo de mentalidade. O segundo, o mecanismo de precaução. O terceiro, o mecanismo operacional. E o quarto, o mecanismo de atendimento. Tá joia? São esses 4 mecanismos que eu quero que eu quero apresentar para vocês para trazer saúde para a sua advocacia, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro mecanismo, o mecanismo de mentalidade. No mecanismo de mentalidade, você vai precisar mudar a sua mentalidade em relação às parcerias. Por quê? Muitas vezes você inicia um negócio de parceria com outro advogado e quando você começa a sofrer pressão por conta das muitas tarefas que você acaba tendo, você começa a estressar com a outra parte, correto? E você começa a ter uma mentalidade de guerra. Você começa a ver o outro advogado como teu inimigo. Você começa a enxergar ele como problema por conta da pressão do trabalho que você tem no dia a dia. E isso não pode. Você tem que entender, separar as coisas. Que aquele outro advogado que você está tendo um relacionamento é uma bênção na tua vida. E não um problema. O problema está sendo o teu operacional, a tua falta de organização, a tua falta de estratégia. É essa a raiz do problema. Não o advogado em si. Porque às vezes uma coisinha desse tamanho, você já faz uma tempestade porque você está muito atarefado. Você está com muito serviço, às vezes você trabalha sozinho, não tem ninguém para te ajudar, e você acaba olhando diferente para o outro advogado, pensando diferente sobre o outro advogado, estressando de uma forma exacerbada contra o outro advogado que era para ser uma bênção para o seu negócio. Tá? Então é isso que acontece, você tem que mudar essa mentalidade sua. Então esse é o primeiro passo, não olhar o teu parceiro advogado como um problema por conta das muitas tarefas que você tem. Você tem que ir na raiz da questão. A raiz da questão, como eu te disse, pode ser a tua falta de organização, pode ser a sua falta de planejamento, pode ser a sua falta de estratégia. Mas jamais o outro advogado está sendo uma bênção, que está te trazendo o processo, ou você levando para ele. Tá joia? Então essa é a primeira questão, é o primeiro mecanismo, é o mecanismo de mentalidade, para mudar a mentalidade. A visão com que você vai olhar esse relacionamento. Tá joia? Uma outra coisa, um outro fator sobre esse tópico, pessoal, é você chamar a responsabilidade para você. Também é um mecanismo de mentalidade, nós estamos ainda no mecanismo de mentalidade. Você que é o advogado principal,
o advogado intelectual, você precisa chamar a responsabilidade dessa relação para você. Então vamos lá. De um lado você tem um advogado intelectual, que é aquele advogado que vai tomar conta do processo e vai gerir o outro advogado, vai gerir o cliente, vai gerir o processo e vai gerir a sua equipe do teu escritório. Então vai ter uma grande pressão sobre a sua cabeça. Tá? Então você é o advogado principal, é o advogado intelectual, é o advogado que tem que chamar a bola para você. Essa responsa de fazer dar certo esse relacionamento é do advogado intelectual, tá? É ele que vai gerir todo esse relacionamento. E aí você vai ter que ter um grande senso de empreendedorismo, tá joia? Então ficou aí um mecanismo de mentalidade. Pessoal, mecanismo de precaução. O que é o mecanismo de precaução? No início desse relacionamento, é bom você tomar dois cuidados. Primeiro, para reforçar a relação, procura soltar esse processo com máxima agilidade e toma cuidado para o processo do advogado amigo não ficar na sua mesa parado por conta dos muitos trabalhos que você tem, do muito trabalho que você tem no seu escritório dos seus processos próprios, que você ganha 100%. Então toma cuidado com isso, tenha precaução com isso, tá bom? Seja precavido em soltar esses processos com agilidade para você não ter problema nesse relacionamento, pelo menos no início, até você regulamentar, até você estruturar essa parceria, tá? Então, segundo ponto, mecanismo de precaução. Terceiro ponto, o mecanismo operacional. O que é um mecanismo operacional, pessoal? É a tua organização operacional. É você ter uma planilha de pendência, é você ter uma planilha geral. Nessa planilha de pendência, você vai ter também dentro da pasta digital que vai ter a planilha de pendência, você tem que ter um relatório sobre cada caso, explicando cada caso, porque vai vir muito processo, você vai esquecer de cabeça o que está acontecendo. Então você tem que ter um relatório sobre a questão daquele cliente, você tem que ter uma planilha de pendência para ver o que está faltando, para que em semana você revise e cobre quem seja que você tem que cobrar, ou alguém da tua equipe para cobrar o parceiro, ou que você vá cobrar o teu parceiro diretamente, mas você tem que estar por dentro de tudo, tá? Ainda aqui, pessoal, nesse mecanismo operacional, você vai precisar ficar atento à questão do caderninho de protocolo, tá? Em caso do seu parceiro trazer esses documentos de forma física para você. Então, se ele te entrega esses documentos de forma física, você vai digitalizar e vai fazer o caderninho de protocolo. Você vai ter o caderninho de protocolo. Para quê? Para ver o que está entrando e na hora que você devolver, você vai fazer o cliente ou o advogado assinar o caderninho de protocolo. Agora, veja bem, não é porque você está tratando com o advogado que ele não vai assinar o caderno de protocolo. Porque depois, se ele tiver algum problema sobre esses documentos, o cliente dele vai vir cobrar você. Você tem que ter o comprovante que você fez a entrega desse caderno, tá? Agora, se a relação é por meio de e-mail, então você vai pedir o ok de recebimento. Então, mandou um e-mail, trocou e-mail, já deixa combinado, dá o ok de recebimento, para saber que a outra parte recebeu aquele e-mail, tá joia? Então, aqui, pessoal, no mecanismo operacional, então você vai ter lá, revisando, vai ter a planilha de pendência, a planilha geral, lembrando que nessa planilha tem que constar a data que deu entrada, que esses documentos veio para a tua mão, para depois você não ter problema, quais documentos vieram, tem que ter o telefone do cliente, tem que ter especificando o protocolo, seja em âmbito administrativo ou judicial, tá? E uma partinha de ocorrência de observação. Então, a planilha de pendência, a planilha geral de cliente, a planilha de financeiro e o caderninho de protocolo e aquela sistemática do e-mail ok de recebimento, tá joia? Então esse foi o terceiro mecanismo. E o quarto e último mecanismo é o mecanismo de atendimento. Como você vai se relacionar com o cliente do teu parceiro advogado ou como você vai se relacionar até com o advogado parceiro. O que eu te aconselho? Você não se relacionar diretamente com o cliente do advogado parceiro. Monta uma estratégia para ele tratar direto com o cliente dele. Por quê?
Senão o cliente vai começar a ver você como autoridade, vai começar a atravessar a relação e vai começar a te indicar outros clientes e na hora que o advogado parceiro descobrir, acabou o relacionamento. E às vezes o advogado intelectual, o advogado principal aqui, às vezes ele nem lembrava mais que aquela indicação veio de um cliente do advogado parceiro. E aí é outro problema, porque o cara vai atender sem ter culpa. Porque muitas vezes o cliente vai ligar e não vai avisar. Ó, eu estou sendo indicado por ciclano, e até você lembrar que aquele ciclano, aquele cliente ciclano é cliente do advogado parceiro, meu amigo, vixe, ainda mais se tiver muito serviço, não vai lembrar. Qual que é a precaução? Você não se relacionar com o cliente. Então cria uma sistemática para falar direto com o advogado e o advogado parceiro fala com o cliente dele, tá joia? Agora o telefone você tem que ter. Às vezes precisa tirar alguma dúvida rápido, aí você fala que você é sócio daquele advogado, já ajusta com ele, tá bom? Certinho pro cliente não espantar, pro cliente ter entendimento do que está acontecendo naquele relacionamento, tá? De preferência fala que você está ligando a mando do outro advogado, tá? Que é teu sócio, teu parceiro e teve que fazer alguma coisa, está ocupado, você precisa resolver, e avisa com antecedência o advogado parceiro para não ter problema de vocês perder a amizade, perder a parceria por conta desse relacionamento entre você, o advogado parceiro e o cliente, tá joia? Toma muito cuidado com esse ponto. E por último, em relação ao atendimento do advogado parceiro, eu particularmente no meu escritório, eu tenho esses tipos de negócio, esse tipo de relação, eu procuro dar um atendimento VIP. Eu atendo de sábado, domingo, fora do horário. O cliente nunca, jamais. Agora o advogado parceiro, eu trato de forma especial, porque é ele que está ajudando a trazer mais renda para o meu escritório. E como eu estou tratando com outro advogado, geralmente o advogado tem senso. Então, se ele entrar em contato é porque ele está na mão mesmo. E aí tem que ter sensibilidade e carinho por ele. Lembrando que, toma cuidado, às vezes passa um mês e o cara não te liga. Às vezes chegou no segundo mês, o cara te liga 2 vezes num sábado. E você fala, o cara tá me enchendo o saco. Para pensar. O cara não tá te enchendo o saco, ele ficou na mão. Tanto é que às vezes passa 1, 2, 3 meses, o cara nem te ligou. Entendeu? O cara nunca entrou em contato com você fora do horário. E aí você não vai fazer algo diferenciado por ele? Porque esse relacionamento, essa relação, esse negócio, é um negócio diferenciado. Se é um negócio diferenciado, tem que ter um tratamento especial. Tem que ter um tratamento diferenciado para o advogado parceiro. Tá joia, pessoal? Então ficou aí os 4 mecanismos para vocês, tá? Um mecanismo de mentalidade, para você mudar a mentalidade sobre essa relação, para você não criar vícios e pensar de uma forma negativa sobre essa parceria por conta de infortúnios. Ficou aí o mecanismo de precaução, o mecanismo operacional e o mecanismo de atendimento. Tá joia? Ficou aí mais uma dica jurídica para você, advogado iniciante de carreira, ou para você também que já é advogado experiente e precisava aí de um feedback e de um conteúdo para acrescentar no seu negócio. Até logo e até o próximo vídeo.